Oi gente, nesse vídeo eu quero abordar um tema que é muito fascinante dentro do cinema de horror, que são os psicopatas. Existem muitas produções que tentam penetrar na mente sombria desses personagens e aqui eu vou fazer uma classificação informal que vai levar em conta o estilo do filme e o estilo do personagem em questão. Então, se você se interessa por essa temática, acompanhe este vídeo especial da Tomei um Susto. Para iniciar esse vídeo, é necessário primeiramente diferenciar serial killer de psicopata. Essas duas classificações parecem semelhantes, mas elas têm pelo menos uma diferença básica. Porque um psicopata ele pode ser agente de qualquer crime, tanto de menor potencial ofensivo quanto de maior potencial ofensivo. Inclusive, ele pode chegar a nunca cometer nenhum crime. As principais características de um psicopata são déficit comportamental, agressividade, impulsividade, ausência de remorso e superficialidade das relações sociais. E todas essas características também podem ser encontradas num serial killer, que é o tipo de pessoa que encontra prazer na matança em série de vários indivíduos. A psicopatia está entre os distúrbios mentais que são mais difíceis de diagnosticar. O psicopata ele pode ser uma pessoa aparentemente normal e até encantadora, mas nele falta consciência e empatia, o que faz dele um indivíduo que é totalmente volátil e também manipulador. Pesquisando por aí eu percebi que existe muita complexidade e controvérsia acerca das diferenças entre psicopatia e também outro termo que as pessoas se confundem bastante, que está relacionado a esse tema, que é a sociopatia. Os traços que tanto os sociopatas quanto os psicopatas possuem em comum são uma tendência para comportamento violento, falta de remorso, desrespeito pelos direitos dos outros e também um desrespeito pelas leis e pelas normas sociais em geral. Porém, entre os sociopatas e psicopatas também existem algumas diferençazinhas básicas. Entre elas, tem o fato de que um crime por um psicopata tem mais chances de ser organizado e planejado. Mas, passando tudo isso, vamos direto logo para o assunto, que é tratar dos psicopatas do cinema de horror. E aqui vão acontecer alguns spoilers leves sobre esse assunto, então estejam avisados e vamos começar. Eu dividi todos eles em 5 categorias e a primeira delas é... Esses são aqueles que não podem ver um alvo fácil ou vulnerável, que já estão lá prontos para dar o bote e tornar essa pessoa simplesmente o centro do seu universo. A primeira daqui é a Hedra, de Mulher Solteira Procura, que ela persegue a pobre Ellison. A Ellison só queria uma pessoa para dividir o apartamento dela e ela encontra a Hedra, que inicialmente se mostra uma pessoa, enfim, normal ali, e elas se tornam amigas. E daí, quando elas vão morar juntas, a Hedra começa a manifestar alguns sinais de que ela está ali obcecada pela Ellison, até que ela realmente ultrapassa do ponto e passa a se vestir que nem ela e até a usar o mesmo corte de cabelo da Ellison. Esse filme tem até uma continuação e também inspirou um outro filme chamado Colega de Quarto, que tem mais ou menos ali essa mesma trama de uma pessoa que mora com a outra obcecada por ela. O segundo dessa classificação é o David, do terror teen Medo. Ele é interpretado pelo Mark Wahlberg e o personagem dele namora a Nicole, que é interpretada pela Reese Witherspoon. Inicialmente ele parece o namorado perfeito, mas depois de um tempinho ali ele já começa a botar as asinhas dele para fora e se mostra um obcecado de carteirinha. Ele começa a atormentar todo mundo que está à volta dela e aí ele se mostra realmente uma bomba relógio de ciúme, começa a atacar todo mundo que ele acha que está ali envolvendo a pobre da Nicole. Inclusive ele chega a matar por causa disso, né? Por causa desse ciúme doentio. E antes disso acontecer ele fica dissimulando um pouco, né, fingindo que ele é uma pessoa ali super razoável. Inclusive eu achei que essa foi uma boa atuação do Mark Wahlberg. E a última dessa classificação é a Alex, de Atração Fatal, que é um filme aí que já inspirou vários outros desse gênero. Então a Alex passa um final de semana com o Dan, se apaixona por ele e a partir daí é ladeira abaixo. Ela faz amizade com a mulher dele,
ela mata o animal de estimação da família para poder, enfim, se vingar dele. Ela começa a ficar realmente muito obcecada por tudo que envolve o Dan. E eventualmente ela também faz uma chantagem emocional com ele, né, dizendo que ela vai se matar, que ela vai se cortar. E esse filme recebeu várias indicações ao Oscar. Entre elas, indicada a melhor filme, melhor atriz, melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante e melhor edição, tudo na edição de 1988. You tried to say goodbye to me last night. Esses são aqueles que querem desesperadamente uma revanche e que para isso vão passar por cima de tudo e de todos para completar esse objetivo. Dessa classificação a gente tem a Peyton de A Mão que Balança o Berço, que persegue o casal Claire e Michael depois que a Claire acusou de assédio um ginecologista que se suicidou, e esse cara era justamente o marido da Peyton. Ela ganha o trabalho de babá na casa da Claire e do Michael e começa a minar o relacionamento e a vida deles das mais diversas formas possíveis. Ela chega até a amamentar o bebê do casal, e essa é uma das grandes ousadias que essa personagem faz nesse filme, que é bem marcante. Ele ficou em primeiro lugar nas bilheterias americanas por 4 semanas. O próximo é o Max Cady, de Cabo do Medo, que persegue o advogado Sam e a família dele. O Max é interpretado pelo Robert De Niro e ele é um sujeito violento que passa um bom tempo na cadeia planejando a vingança dele contra o advogado que colocou ele atrás das grades. Quando ele sai, ele coloca todo o esquema em prática e começa a perseguir a família do Sam da pior forma possível. Esse filme ele é dirigido pelo Martin Scorsese e o papel do Max Cady quase foi pro Harrison Ford, mas acabou indo pro De Niro, que concorreu ao Oscar de melhor ator por ele. E a gente tem também a Amy, de Garota Exemplar, que é uma das personagens mais memoráveis dos filmes de suspense recentes. A Amy quer tanto se vingar do marido dela, o Nick, porque ele traiu ela, que ela está disposta inclusive a se matar para que ele acabe levando a culpa no final. Depois ela acaba mudando de ideia e resolve ficar com ele, mas daí ela monta uma verdadeira farsa de casal perfeito, inclusive mata o ex-namorado dela e coloca a culpa do sumiço dela em cima desse cara. Ou seja, no final de tudo, a Amy arquiteta realmente um grande plano maligno e vence no final e consegue, de certa forma, se vingar do Nick, mas deixando ali a tortura dele sendo uma coisa eterna. Esse filme rendeu uma indicação ao Oscar para Rosamund Pike, que faz a Amy. When I met Nick Dunn, I knew he wanted a cool girl. And for him, I'll admit, I was willing to try. I wax stripped my pussy raw. I drank canned beer watching Adam Sandler movies. Esses são aqueles que a gente não entende muito bem qual é o objetivo, o que está acontecendo com eles, de onde estão vindo as maldades que eles realizam. A gente só sabe que eles cometem vários atos terríveis sem remorso algum. Os primeiros aqui dessa classificação são um grupo de malucos do filme Rejeitados pelo Diabo. Aqui a gente tem o trio Otis, Baby e o Capitão Spaulding, que saem matando todo mundo que atravessa o caminho deles. Esse filme ele é dirigido pelo Rob Zombie e ele aposta a fundo na violência. Esse trio de psicopatas aqui, que também são serial killers, eles agem de uma forma extremamente sangrenta, agressiva e sobretudo maluca. São pessoas que são totalmente imprevisíveis, você não sabe que tipo de doidice, que tipo de maldade eles vão cometer a seguir. Aqui a gente também tem a Jane, de O Que Terá Acontecido a Baby Jane, que é um filme, que é um verdadeiro clássico do horror. Nele a gente vê a Jane atormentando a irmã Blanche em uma casa onde só vive elas duas, isoladas, e uma está procurando uma maneira de se livrar da outra, e ambas têm um passado com a fama que, enfim, vai levar elas à morte. Aqui a gente tem o início de um subgênero do terror que se chama Hag Horror, que é um termo coloquial que definiu esse subgênero, que colocava várias mulheres glamourosas como personagens malucas ou psicóticas em filmes de terror, suspense ou thrillers. A Jane é interpretada pela Bette Davis e ela chegou a concorrer ao Oscar pelo papel, e a Blanche é feita pela Joan Crawford. Esse filme tem atuações magníficas. Aqui a gente também tem um dos maiores vilões do cinema, que é o Norman de Psicose. Essa criação do Alfred Hitchcock
tem uma das cenas mais icônicas do cinema e ele coloca numa figura central um cara que tem problemas psicológicos profundos. Ele é gerente de um motel de beira de estrada que mata uma secretária chamada Marion, e aí a gente vai descobrindo que esse cara, né, o Norman, ele na verdade tem uma personalidade ali dividida dentro dele. Ele acredita em certos momentos que ele é a própria mãe. Então, de alguma forma, a gente vê que a superproteção dessa mãe, né, a gente aprende isso durante o filme, na verdade fez o Norman fundir a própria mente, né, e colocar essas duas personalidades ali, e ele acredita que a mãe foi responsável pela morte da Marion, quando na verdade foi ele que cometeu esse crime. Psicose foi indicado a 4 Oscars. I'm not even gonna swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Esses são aqueles psicopatas que apresentam uma certa elegância e finesse quando estão perseguindo as suas presas. O primeiro aqui é Hannibal, que é um filme baseado no romance de Thomas Harris e virou um personagem absolutamente memorável do cinema. O Hannibal, apresentado em O Silêncio dos Inocentes, ele é completamente soberbo e cheio de colocações finas, mas enfim, né, ele tem uma mente super sombria. Esse lado chique dele, digamos assim, foi inclusive até mais explorado na série baseada no personagem feita em 2013. Já o filme, né, Silêncio dos Inocentes, ganhou 5 categorias do Oscar, as 5 principais, que são melhor filme, melhor diretor, melhor ator para Anthony Hopkins, que fez o Hannibal, melhor atriz para Jodie Foster e melhor roteiro adaptado. Aqui a gente tem também a Catherine Tramell de Instinto Selvagem, que é investigada pelo detetive Nick por conta de um assassinato, e aí vocês já sabem, né? Tem a famosa cena da virada de perna. A Catherine Tramell se firmou como uma das personagens mais misteriosas do cinema dos anos 90 e levou a Sharon Stone para a fama total. Essa é uma personagem que ela não tem medo de ninguém, ela realmente sempre aparece de uma forma misteriosa e sempre também muito confiante. Apesar do sucesso do filme, o Michael Douglas e a Sharon Stone foram indicados ao Framboesa de Ouro na época que esse filme foi lançado. O próximo é o banqueiro Patrick Bateman, de Psicopata Americano, que é um cara que mantém de uma forma muito clara as aparências e assim ele tem várias ligações falsas e superficiais com todo mundo ao redor dele. Ele é rico, ele usa as maiores marcas e mesmo assim ele comete as maiores atrocidades e consegue passar ileso com tudo que ele faz. Esse filme já tem 20 anos e ele influenciou muito o cinema de horror, inclusive também influenciou todos os filmes que têm anti-heróis ou vilões como protagonista. Leonardo DiCaprio quase interpretou o papel, né, do Patrick Bateman, mas acabou recusando e o papel ficou com o Christian Bale, que recusou papéis por 9 meses, crente de que Leonardo DiCaprio ia desistir. About the band itself. Hey, Paul! E por último, a gente tem esses que são psicopatas totalmente misteriosos e que a gente só sabe que tem que manter distância deles porque é muito enigma, é muita ameaça em uma pessoa só. Os primeiros aqui são os assassinos esquisitos e mascarados de Os Estranhos, que perseguem o casal Kristen e James. A gente não sabe o objetivo deles, a gente só sabe que eles são frios, que eles são calmos e que aparentemente também eles têm muito prazer em matar. Os Estranhos foi um grande sucesso do terror de 2008 e tem uma continuação que continua mostrando a jornada sangrenta desses assassinos silenciosos que aparecem atrás das pessoas de uma forma bizarramente sorrateira. Nessa classificação também temos o Louis, que é o personagem de O Abutre, que é muito misterioso e por isso ele causa um fascínio desde o início do filme. Nele não dá para se estabelecer muito bem se ele é um psicopata ou se ele é um sociopata, mas o que é certo é que ele tem um certo desvio moral ali. Apesar de estar próximo de várias cenas violentas, ele também está meio distante emocionalmente. O personagem dele registra acidentes e mortes chocantes para vender para veículos de jornalismo e ele se porta de uma forma totalmente apática em relação a essas coisas grotescas que ele vê. É uma atuação sensacional do Jake Gyllenhaal. Por último, a gente tem também o assassino Zodíaco do filme Zodíaco, que é um filme que também estrela o Jake Gyllenhaal.
Esse aqui é o único caso real dessa lista, mas o Zodíaco basicamente já faz parte da cultura pop e ele já ganhou inúmeras representações no imaginário popular. Mas o que é o Zodíaco, para quem não sabe? Bom, nos Estados Unidos, durante os anos 60 e 70, aconteceram ataques desse assassino chamado Zodíaco, e investigadores e jornalistas tentaram descobrir a identidade dele, mas até hoje não se sabe quem é de fato. Existem apenas suspeitas. O Zodíaco provocou as autoridades na época com mensagens, com cifras, com telefonemas ameaçadores, mas foi muito difícil saber quem ele é, né? Porque ele não tinha um modus operandi que era claro, ele mudava a forma de atacar as vítimas dele aqui e ali. E por isso ele continua sendo uma das figuras mais ameaçadoras da história americana. Let's go. Now, Dee. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha classificação informal de psicopatas do cinema de horror. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero também que vocês tenham absorvido essas informações sobre esses personagens que são icônicos, né? E que ajudam a desenvolver essa temática aí no cinema de horror. E se inscrevam aqui no canal Tomei um Susto para mais vídeos especiais e também críticas de lançamentos de filmes e séries do terror e suspense. Então, até o próximo susto. Tchau!